Após longos anos de caminhada cristã, eu conheci pessoas maravilhosas, generosas, verdadeiros irmãos em Cristo, amigos mais chegados que irmãos. Fui pastoreado também por gente boa de Deus, gente que me orientou, que me ensinou, que me repreendeu quando necessário e contribuíram para que eu fosse quem eu sou hoje. E eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. Mas por outro lado, ter acabado de começar na caminhada cristã, ou mesmo ter décadas nesse processo, não exclui a possibilidade de que a gente se depare com lobos em pele de cordeiro. Líderes mal intencionados, manipuladores, que caminham a anos-luz daquilo que Jesus deixou como legado para cada um de nós. E o pior, eles arrastam muitas pessoas consigo. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o episódio de número 92 do Resistência Podcast, e a gente vai bater um papo hoje sobre como se comportar diante da descoberta de uma liderança que não corresponde ao padrão estipulado por Cristo. E para tanto eu recebo hoje aqui meu querido primo, amigo, irmão Daniel Oliveira. Fala aí, Dan. Fala, Rodrigo. Fala, família da Resistência Podcast. É com grande alegria que a gente está aqui mais uma vez, né? Participando aqui do cast. E que Deus esteja nos abençoando, né? Para estar falando desse assunto que é tão importante, né, para a igreja hoje, porque quando estamos debaixo de uma liderança que não segue a palavra de Deus, isso com certeza traz malefícios para a nossa caminhada cristã, né, experiências ruins. Infelizmente, né, a igreja acontece isso de ter o joio, de ter o trigo, de terem bons líderes e maus líderes. A gente às vezes tem que lidar com isso. Mas se Deus nos permitir, a gente vai dar uma luz aí sobre esse assunto. E esperamos que os ouvintes possam, né, os que estejam envolvidos numa situação dessa, possam lidar com essa situação da melhor maneira e ficar em paz com o seu coração e com Deus. É isso aí. E para fechar o time aí, mas não menos importante, meu grande amigo Will Soares. Fala aí, Will. Fala, Resistência, tudo bem? Fala, Rod, tudo tranquilo, cara? Tempão que a gente não faz isso, hein? É verdade. Aquele papinho gostoso, aquele papinho maroto, aquele papinho de várzea. Dá saudade, né? Dá saudade, cara. Mas, cara, que com esse cast a gente consiga ajudar as pessoas, como o Dan falou, pessoas nessa situação, porque nós precisamos de bons pastores, cara. Porque pastores ruins tem bastante, infelizmente. Então precisamos não só reconhecer, respeitar e admirar, mas precisamos ser cuidados por bons pastores. Quem tá ouvindo a gente aí, de repente, não faz ideia, né? Como é que são os processos do Resistência aqui pra gente selecionar quem é que vai participar de cada episódio, né? Mas aí eu recebo as sugestões dos ouvintes pelo Instagram, pela Confraria Resistência. O pessoal que grava também, né, dá sugestões de pauta pra gente fazer. Eu tenho algumas ideias e anoto também aqui e tal. E esse ano a gente fez diferente, né? Eu fiz uma planilha com todas as pautas do ano e pedi para que cada um marcasse as pautas que gostariam de participar. Né? Claro, dentro do número de participantes que a gente estipulou aqui, né? Mas a gente tem uma certa liberdade de escolher aqueles assuntos que a gente gostaria de falar. E isso é legal, de certa forma, né? Porque nesse episódio só o Daniel e o Will marcaram, dizendo, né, claramente que gostariam de participar. E aí a gente acaba falando sobre aqueles assuntos que a gente tem mais familiaridade ou que a gente já viveu. Então, assim, acho que pra gente partir aqui, pra gente começar esse primeiro bloco, vou fazer uma pergunta que pra mim a resposta é meio óbvia, mas o ouvinte não sabe, né? Vocês já passaram por esse tipo de situação na caminhada cristã? Vocês se depararam com lideranças que caminhavam distante daquilo que se designa como ensinamento de Cristo, como evangelho, como uma vida cristã sadia, como uma liderança sadia? Vocês viveram isso na caminhada de vocês? Por isso vocês escolheram falar sobre esse episódio? Então, deixa eu deitar aqui no divã, porque cara... Senta que lá vem a história. Vou mexer em feridas, né? Cara, eu vou te falar, são cicatrizadas, tá? Admito que estão cicatrizadas. Foram cicatrizadas por um pastor no último quando eu congreguei no Rio de Janeiro. Pastor João, um beijo pro senhor. Porque eu já fui expulso de 2 igrejas, né? Dan sabe disso. Daniel sabe disso, você também sabe disso. Isso não necessariamente faz a liderança ser ruim, né? De repente era uma liderança que tava só ligada em você, né? A liderança tava certa, né? Mas o que acontece? A pregação de púlpito,
ela era ótima. Só que a ação fora dele era uma ação ruim. Uhum. Era uma forma de liderar, de gerenciar as coisas de forma um pouco ruim. Talvez devido a pressões da vida, porque a gente sabe que só porque tem um PR antes do nome não quer dizer que não viva e não esteja sujeito às coisas que nós estamos vivendo aqui. Com certeza. Só que a forma. Eu não quero expor a situação porque envolve mais coisas, mais pessoas e tal. Uhum. Mas. Envolve judeus, prostitutas. Não, né? Não, É outra história. Não. É Uhum. outra situação. Mas como envolve terceiros, não envolve só a mim, né? Uhum. Foi uma situação que foi muito mal gerenciada, foi muito mal engembrada. Nessa primeira igreja que eu fui expulso, foram podando, até que chegou numa situação que eu falei assim, cara, ou você fica ou você sai. É isso. E na segunda eu fui literalmente convidado a me retirar, porque a gente contestou que já tinham 3 cultos que não tinha pregação, era só louvor. Caramba. Foi isso. E o Daniel sabe também onde é. O Daniel Congrego esteve comigo nos 2 momentos. Dos dois? Foi, sim, senhor. Ah. Fala aí, Daniel, não me envolve nisso não, cara. Sim, Não, senhor. sim. Sim, senhor. Não, Nas 2 igrejas, você sabe o que é, das 2 igrejas. Ah, tá. A segunda. Se faça de desentendido, Daniel. Vocês dois fecharam 2 igrejas. Isso. Fechamos não. Se bem que hoje em dia as igrejas também não existem mais. Olha aí. Mas. Deus pesou a mão, hein? Deus pesou. Tá vendo? Foi lidar com o ungido, olha aí, ó. Toma aí, ó. Mas o que acontece, cara? Na segunda, quando a gente contestou isso, nós fomos colocados, eu e mais 2 pessoas, e o pastor falou assim, gente, eu queria convidar vocês a se retirarem. O Daniel já não estava mais. Eu queria convidar vocês a se retirarem, tal, porque não dá para vocês são impastoreáveis, papapá. E eu tinha meio que prometido pra mim nunca mais pisar em uma igreja. Né? Eu falei assim, cara, não tô mais afim, chega. Até que eu fui pra segunda igreja do Nazareno, lá onde eu fui tratado, fui curado e por aí vai. Mas a forma, a gente tem que prestar atenção não só no que o cara prega, porque muitas vezes o que se prega é muito bonito, toca a gente na emoção, mas só quando você começa a conviver e a ver a liderança do pastor, sabe, não só como ele trata as pessoas, mas como ele trata situações de crise, que é aí que a gente começa a entender como é que funciona essa questão de líder bom, líder ruim, verdadeiros líderes falsos, sabe? Eu não duvido que aquelas pessoas mereciam ter um PR antes do nome, sabe? Mas comigo foram líderes ruins, sabe? E vamos botar assim, ainda tem isso, tem líder que é bom para algumas pessoas, tem líder que é ruim para outras. E isso acontece também. Sabe? A não ser que seja muito escancarado, sabe? Que a pessoa pregue prosperidade, que a pessoa chegue e pregue aquela barganha com Deus de dízimo em troca de benesses, aí outro papo. Você tá falando daquela liderança mais light, assim, ela, num primeiro momento, parece que é uma coisa sadia, parece que está cumprindo princípios bíblicos, mas a partir do momento que você começa a se envolver mais no trabalho, está mais próximo, você percebe algumas situações esquisitas, né? Sim. E eu acho muito. É porque o pastor fica numa situação que ele é uma situação muito limite, né, cara? Porque, por conta da raiz católica no Brasil, enxerga-se o pastor como o vicário do Filho de Deus, sabe? Como se ele fosse o substituto de Deus na Terra. É isso, basicamente isso, assim que se enxerga. E não é isso, sabe? Não é isso. Ele é um cara para cuidar das ovelhas de Jesus. Ponto. Então, exigir uma perfeição dos pastores, eu acho também que e muitas vezes alguns pastores se colocam nessa posição de ter que ser perfeito, ter que estar perfeito, e muitas vezes cai. A gente já viu o Jimmy Swaggart, a gente já viu o Billy Graham não, perdão, caraca, não, esqueci o nome dele, enfim, o Mark Driscoll, lembrei, Mark Driscoll também teve esse problema. Então a gente vê esse tipo de situação, essas pessoas não são perfeitas, mas ao mesmo tempo elas não têm direito de ser cruéis, sabe? Não tem direito de ser cruéis. Então essa é a minha introdução nessa fala aí. Eu acho que quando a gente olha pro pastor como mais um,
né? Ele é mais um servo. Ele tem uma função diferente dentro do ajuntamento, uma função bem específica, né? Talvez não tenham tantos outros ali dentro que exerçam a mesma função, mas ele é só mais um irmão em Cristo, né? Exato. Não é o pai apóstolo, não é o representante de Deus diante daquela igreja. Ele é só mais um irmão, né? E eu acho que é exatamente isso que você falou. O brasileiro vem dessa cultura católica papal, né? E aí ele olha para a figura do pastor como alguém acima de todos os demais, né? Eu vejo muito isso em certos lugares, quando as pessoas chegam para o pastor para pedir para ele intervir em qualquer tipo de situação. Por exemplo, quando, pastor, não sei o que, ora por mim, papapá, pastor vai e ora. Beleza. Aconteceu uma outra situaçãozinha, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, papapá. Aí, pastor, meu filho não quer obedecer, conversa com ele. Cara, aí o pastor se torna babá daquela pessoa, representante de Deus para aquela pessoa. Porque aquela pessoa ou não foi ensinada, ou ignora o fato dela estar a um joelho de distância de Deus. Sabe? E isso acontece muito. A gente vê isso em qualquer denominação. Muitas vezes isso parte da própria liderança, né? Que cria essa imagem para controle, né? Exatamente. Então, aí o controle começa desse jeito. Aí ele vai escalando, cara. Vai escalando a ponto de, pô, se você for namorar, você conversa comigo, não sei o que, cara. Eu já vi relatos de pessoas que conversam antes com o pastor do que com os pais. Eu acho isso um absurdo. Porque quem tá lá no dia a dia, quem tá roendo o osso são os pais, cara. Sabe? Então, eu acho que o pastor também ele tem que ir até certo ponto. Se a pessoa não quiser que ele entre, ele simplesmente não pode entrar. Pra mim é assim que tem que funcionar. Então, eu acho que tem que ter esse bom senso da liderança também. Mas isso aí a gente pode entrar mais pra frente. Sim. E você, Dan, já passou por alguma situação dentro disso que a gente tá conversando aí? Quer dizer, já é porque o Will já entregou, já deu spoiler da sua parte, né? Mas enfim, vai lá. Não, como o Will falou, eu tive um problema com um pastor, né? Ele teve um posicionamento e eu me posicionei contra, né? Estava acontecendo um problema dentro da igreja, né? Ele recebeu um e-mail de uma pessoa mandou um e-mail para ele deu uma resposta usando a Bíblia para justificar a posição dele. E eu não achei consistente o posicionamento bíblico que ele quis apresentar. E aí eu respondi todo o texto que ele tinha escrito, eu rebati o texto dele todo. E aí ele não gostou, mandou um e-mail para mim lá e não falando sobre os pontos, que eu contrapus os pontos dele, mas mais me denegrindo. E aí a situação ficou muito chata, né? Eu falei para ele, que Deus, segui a instrução de Davi, que Deus julgue entre mim e ti. E aí eu peguei a minha sacola e saí fora, né? Eu acho que eu lembro disso, cara. Eu acho que tem bastante tempo, né? Foi em 2008. Eu não concordei, às vezes a gente acontece essas coisas com o posicionamento, eu não gostei do posicionamento que ele tomou, mas ele quis se justificar na Bíblia, eu achei que a justificativa dele não foi correta e eu rebati. Eu acho que eu surpreendi ele porque na igreja a gente estava lá, mas muito quieto, quase não... Nessa época a gente já não estava fazendo muita coisa. Talvez ele não esperasse que eu fosse, né, que ninguém fosse se manifestar em relação ao que ele tinha escrito. Porque muitas pessoas na igreja tinham meio que uma adoração por ele, pela pregação, pelo jeito que ele pregava realmente muito bem. Que é muito comum, né? Isso. Comum. Não, cara, é tipo assim, como o Will falou, eu não posso dizer que ele não é um cristão de verdade. Não posso dizer isso. Mas naquele momento, naquele dia, naquela hora, naquela defesa dele ali, daquele ponto, ele não foi correto. E aí eu achei que não estava correto, me posicionei, né? E quando você se posiciona, você tem que arcar com as consequências disso. E aí acabou tendo um rompimento. Eu preferi seguir a opção de Paulo e Silas, cada um foi para um lado, né? Paulo e Barnabé, na verdade. E ele seguiu não fiquei lá, sabe, perturbando, não sei o que, querendo provar que eu estava mais certo, não sei o que. Eu falei, você pensa de uma forma, eu penso de outra, beleza, segue com o teu caminho, segue com o teu ministério, eu vou seguir o meu caminho. Foi a decisão que eu tomei. Ficou claro que a gente fica chateado, porque eu gostava, tinha muito carinho por ele. Provavelmente ele
sentia um carinho por mim, né? A gente tinha uma amizade, uma brincadeira lá, mas toda vez que tem um atrito é muito ruim, né? Mas infelizmente aconteceu, mas a minha opção foi retirar, sabe? Segue com o teu ministério, faz as coisas que você acha que você deva fazer. Eu discordo, como eu discordo, vou botar o meu saquinho nas costas e vou embora. Foi a decisão que eu tomei na época. Infelizmente essas coisas acontecem, mas a gente tem que se posicionar. Se a gente não concorda, eu não achei bíblico o posicionamento dele e me opus. Como ele não quis voltar atrás, eu não tinha como seguir com ele. Se ele pensava de uma forma, eu pensava de outra. Eu vivi uma situação assim. Eu fui criado na igreja presbiteriana, né? E dentro da igreja presbiteriana eu não tive problemas com isso, não. Mas uma época eu caminhei fora numa determinada igreja e me dava muito bem com a liderança lá da igreja e tal. E só que, cara, na caminhada cristã é engraçado, né? Tem coisas que a gente, no começo, a gente vai tomando aquele leite com água, ralinho e tal, e aquilo vai satisfazendo, né? Mas conforme vai passando os anos, a gente vai crescendo, vai lendo, vai aprendendo e tal, a gente começa a perceber algumas situações estranhas acontecendo. E nessa igreja, especificamente, o problema é que não havia pregação do evangelho, não havia pregação de Bíblia, havia quase uma situação de afagar o ego da pessoa, de propostas, de pregações propostas para a pessoa ser bem sucedida na vida dela e tal. E fugia muito, cara, muito a Bíblia, assim, se usava escritores assim por fora, sabe? Pegava livro de um escritor fulano de tal. Escritores até cristãos, assim, mas que... Era quase um culto ao ego, né, cara? Cara, você definiu bem. Um culto ao ego. E então, assim, se falava aquilo que agradava, aquilo que não causava incômodo, que não se confrontava o pecado e tal. E aí eu fui procurar o pastor para conversar com ele, né? E aí ele disse, acho que eu já contei isso há muitos anos atrás aqui no Resistência. Eu não preciso pregar a Bíblia. Eu posso pregar aqui, ó. Ele pegou embaixo assim, eu tenho o livro aqui do fulano de tal, tenho o Augusto Cury, tenho o Mike Murdock, tenho o Morris Cerulo, então só o top do lixo. E eu falei, cara, mas você não está pregando a Bíblia, pastor, e tal. Não, mas eu não preciso disso e tal, bateu de frente. E aí eu caí numa cilada que foi... tinha um outro líder dentro dessa igreja, e ele, na verdade, ele ouvia essas queixas da gente. Era eu e mais algumas pessoas, né, que a gente se queixava do que estava acontecendo e tal, e que não resolvia conversando com o pastor. E aí ele começou a meio que manipular a gente para a gente ir à liderança da igreja que estava acima desse pastor, entendeu? Lá da igreja sede. E aí a gente, depois de conversar muito na rodinha ali, ser manipulado e não perceber que estava sendo manipulado, a gente foi procurar a liderança lá e tal, acima desse pastor. E, na verdade, a gente só estava cumprindo os propósitos de outra pessoa que estava querendo o lugar daquele pastor. Entendeu? E a liderança não aceitou e chamou o pastor e contou para ele quem é que foi lá e o que falou e tal. E eu, como eu não tinha falado nada que eu não tivesse falado com ele, não ficou nenhuma situação muito chata, né? Foi chato, mas não porque ele sabia o que eu tinha reclamado, né? Mas teve... Você já tinha falado com ele na cara dele, então... mas tiveram assim outras pessoas que ficavam batendo palma para ele, foram lá reclamar e ele ficou sabendo. E aí teve que ser feita uma reunião na igreja. E aí, no final das contas, falaram assim, olha, o pastor presidente, né, foi lá e falou, olha, o líder A e o líder B estão aí rachando, mas é o diabo querendo rachar essa igreja e tal. E se vocês dois não se acertarem, se a igreja não comprar a ideia de vocês dois ficarem juntos aí e tal, a gente vai tirar os dois. E aí eles fizeram um conluio e toparam ficar juntos, né? E aí eu falei, poxa, o cara que estava vendo que estava errado, aceitou que está errado para permanecer, né, recebendo a condição que ele recebia, e o outro vai continuar fazendo do jeito que está. Eu tive a mesma atitude que o Dan, né? Falei, cara, peguei minha sacola e falei, eu não tenho condições de continuar desse jeito, está me fazendo mal, né? E pelo visto eles estão mais preocupados em manter o status quo do que resolver uma questão. E depois que eu saí, eu soube que eu não estava tão errado assim, porque houve um racha na igreja. Depois de um tempo, a igreja foi passada lá por aquele pastor presidente da outra igreja, né, da sede lá e tal. Passou a presidência para aquele que estava lá, o que não pregava a Bíblia. E o que não pregava a Bíblia, assumindo a liderança, falou para o outro, falou, cara, vou te dar uma congregação lá, você pode partir para lá, que eu não quero mais você aqui.
Se você ficar aqui, você não toca, não faz nada, não distribui a ceia. Então, assim, era um Game of Thrones gospel ali, né, acontecendo. Aham. E engraçado que esse pastor, o auxiliar, que saiu e pegou uma congregação lá para ele, teve um grupo que foi atrás dele, e eu tenho amigos que permaneceram, né, e continuaram com ele ali e tal. Uhum. E me disseram, anos depois, que as práticas desse segundo pastor eram idênticas às práticas do primeiro. Eram idênticas, o tipo de coisa pregada, a forma de culto, a forma de condução da igreja era idêntico àquela. Então, assim, não estava preocupado, que é uma forma clássica de levar, sabe? De se colocar numa posição de superioridade, de não prestar contas para a igreja, de pregar aquilo que é agradável de se ouvir, mas nunca ver confrontação com o pecado. E esse tipo de coisa. Eram diversas situações, entendeu? Então, assim, hoje eu olho para trás, assim, eu vejo que, cara, eram maus líderes, sabe? Não estou dizendo assim, eu ia até falar assim que não estão fazendo por mal e tal, mas Aham. eu acho que eu não posso dizer isso não, assim, sendo muito honesto, né? Olhando para os frutos, né? Porque nós somos conhecidos pelos frutos, né? E olhando com sinceridade para esses frutos, eu vejo uma certa perversidade ali naqueles dois. Mas enfim. Mesmo porque, Rodrigo, rapidinho, só te cortando. Sabe onde muitas vezes a gente erra, cara? E eu errei desse jeito 2 vezes? É quando você não concorda e você insiste. Saca? Porque esse negócio de você levar até o pastor lá em cima, foi você insistindo, acreditando que poderia mudar as coisas. Saca? Aí quando chegou lá e não mudou, você falou assim, tá, ou eu fico ou eu saio. Você foi sábio e você saiu. Mas muitas vezes, cara, a melhor coisa que a gente faz é igual a própria Bíblia fala isso, cara. Paulo, ele recomenda isso. Você chega, admoesta o cara. Se o cara não quiser ouvir, é com ele, cara. Deixa ele ir, sabe? Deixa ele ir. Eu não vou queimar ele, não vou falar nada, não vou falar mal, não. Acho, cara, pra mim não dá mais, sabe? E isso é tempo de maturidade, cara. Uhum. Sabe? Porque quando a gente é novo, a gente acha que a gente vai mudar o mundo. E a gente acha que a gente vai mudar o mundo metendo o dedo na cara, tentando insistir, sendo muitas vezes inconveniente, muitas vezes chato. E eu não sou contra. Primeiro, eu não sou a favor desse negócio. Não toqueis nos ungidos de Deus. Cara, ninguém é imaculado. Ponto. Entendeu? Você pode chegar para uma pessoa e você pode repreender ela em amor e você pode mostrar onde está errado. Agora, É como, tipo assim, não há um justo sequer, exceto, né? E não tem exceção, né? Todos nós estamos no mesmo barco, né, cara? não, é exatamente isso, cara. Da mesma forma que nós não somos justos, eles também não são. E não tem que se colocar dessa forma, sabe? Você pode repreender as pessoas em amor, óbvio. Não é pra repreender pra jogar aquela pessoa pra baixo, pra você humilhar aquela pessoa. Não, isso não é repreender, isso é humilhar, ponto. Agora, quando você chega e você mostra pra pessoa o quanto ela tá errada, e a pessoa continua naquele caminho que não é sobremodo excelente, vamos botar desse jeito, cara, dá pra ver que a pessoa não tá na seriedade, sabe? Não tá na seriedade. Você conversa um, você conversa dois, você conversa três. Você mostra pra pessoa como ela tá errada. E aquilo vira como exemplo que o Daniel deu, vira um exercício de ego, saca? O que a gente pode fazer é pegar pegar nossa sacolinha, botar nossa violinha dentro, botar nas costas e ir embora, cara. Porque muitas vezes insistir nisso é adoecer. E ficar doente, cara, é a pior coisa que tem, sabia? Essa igreja chegou ao nível, assim, de ter o pastor escreveu um livro. Se eu me lembro bem, ele era tipo assim, um livro que era... Cada capítulo começava com uma letra do alfabeto e cada capítulo falava de um aspecto de Deus, né? Então, tipo assim, começava com A, aí amor. Aí ele escrevia letra A, amor. Letra B, bondade. Só que o livro era tão ruim que ele não ia até Z. Entendeu? Ele parava lá em, sei lá, no meio de uma letra lá, ele parava e tal. Faltou a letra do alfabeto. E o pastor fez o lançamento do livro num domingo à noite. Então, tipo assim, o culto foi de lançamento do livro. Tinha uns banners gigantes pendurados lá com a cara do pastor, dos lados lá no púlpito da igreja, né, dos dois lados lá. E o culto foi isso, cara. Música para o lançamento do livro, falar sobre o lançamento do livro e pregação nenhuma. Como você falou, a música, o culto foi isso, entendeu? Era um evento social. Era um evento social.
E é o tipo de coisa assim que a igreja comprava como uma coisa absolutamente normal. Entendeu? E talvez aí já tivesse um indício da postura que eu deveria ter adotado. Ao invés de bater de frente, simplesmente, olha, não está dando para mim, estou saindo e tal, né? Pegar minha sacolinha e sair. Agora eu pergunto para vocês, vocês falaram que saíram e tal, né? E se fosse hoje, vocês fariam da mesma forma, vivendo o que vocês viveram? Se fosse hoje, vocês fariam da mesma forma ou agiriam diferente em alguma coisa? Se passassem por uma situação parecida. Essa situação que aconteceu comigo, por muitos anos depois, eu saí, mas eu fiquei assim, eu tenho que ver ele de novo. Porque pra mim a situação não tinha ficado resolvida. Até que eu olhasse olhasse na cara dele de novo, de boa. Não, pra dizer, aqui, ó, você não me destruiu, né? Não por causa de ego, mas por causa daquela sensação de, eu preciso encerrar esse assunto em definitivo. Eu preciso ir lá uma última vez, né? Porque por muito tempo na época quando eu tive um embate com ele, eu cheguei na casa dele, ele estava até reunido com outras pessoas lá, e eu conversei com ele, depois que ele já tinha mandado um e-mail, o e-mail dele ele não foi tão cortês, né? Assim, o Will, não sei se chegou a receber na época o Will passou isso comigo. Se pá, eu tenho até hoje esse e-mail. A resposta. Não, eu até apaguei, cara. Eu lembro de todo o contexto da história, o que foi escrito, o que não foi escrito. Mas no dia que ele deu a resposta, né? E que eu respondi ele também, eu fui lá na casa dele e abracei ele. Eu não sei se ele achou a minha atitude como uma falsidade, ou como ninguém fala aí, eu até chorei, falei, pô, eu não queria que a gente estivesse passando por isso. Eu falei, eu me admiro com o senhor. Falei para ele, eu não concordo com o que o senhor escreveu. Estou mais uma vez aqui reiterando na sua frente que eu não concordo. Eu não tiro nada do que eu escrevi, mas eu não gostaria de estar vivendo o que a gente está vivendo aqui. Mas infelizmente aconteceu. Eu só estou aqui vindo na tua frente, né? Eu falei isso até chorando, falei, ó, eu só estou vindo aqui na tua frente para dizer que eu não sou teu inimigo. Eu não estou aqui para estragar o teu ministério, o que for. Eu só não concordo. Ponto. Eu não estou aqui para mostrar que eu vou virar o seu Darth Vader, que eu vou te perseguir, que eu vou acabar com a tua igreja, que eu quero o teu mal, etc, etc. Eu não concordo, mas eu não te odeio. É isso que eu quis passar para ele. Mas muitos anos depois, eu sempre fiquei com isso, eu tenho que encontrar ele mais uma vez. E aí eu falei com a minha esposa, não sei o que, na época a gente não estava nem casado ainda, mas eu falei, eu vou lá. Eu sei que a igreja ainda está funcionando, eu sei que a igreja está aberta, eu vou lá. Fui lá assistir um culto, pregou muito bem, não sei o que, abracei ele, abracei a esposa, não sei o que, mas eu fiz aquilo pra mim, eu não quero mais levar, porque essa mágoa no meu coração, eu não quero levar esse rancor, eu quero encerrar aqui. Se ele levou, se ele ficou magoado comigo, aí não é problema meu, mas eu precisava colocar isso pra fora. Fui lá assistir o culto, me recebeu muito bem, né, não me tratou mal de maneira nenhuma, mas eu precisava encerrar aquele assunto. Eu falei, eu não posso, eu precisava fazer isso, né? Fui lá, fiz o que eu precisava e me livrei desse peso. Porque por muito tempo eu carreguei uma mágoa, um ressentimento. Até o tempo que eu fiquei fora da igreja, depois foi por causa do acontecimento desse evento. Eu tentei ficar lá na outra igreja que o Will ficou, mas eu estava tão desanimado que eu saí sozinho, sem ânimo de congregar. Eu me animei, comecei a ir lá na outra igreja, mas me afastei. Simplesmente parei de ir porque eu não tinha mais ânimo para estar dentro de ambiente de igreja. O tanto quanto eu tinha me magoado. E aí quando eu voltei a frequentar a igreja presbiteriana, eu fui tratado, né? Eu até tenho um depoimento aqui lá no site, né? Nessa época, que depois que aconteceu essas coisas, eu comecei a me questionar como cristão, etc, etc, etc. Porque quando eu voltei na igreja presbiteriana, eu me senti restaurado. E aí as minhas mágoas, toda aquela época de trevas que eu estava vivendo passou. E aí quando eu estava vivendo essa fase boa, eu falei, eu preciso voltar lá e reencontrar ele, para eu ter certeza que eu estou curado disso. Então foi por isso que eu voltei. Eu fui lá, olhei o vi cara a cara, conversamos, falamos, assisti o culto, eu estou curado. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui, eu vou poder continuar com a minha caminhada, porque eu não estou sentindo mais ressentimento. Porque eu consegui entrar, consegui assistir o culto, consegui assistir ele pregar, e não fiquei ali me remoendo.
sofrendo dentro daquele ambiente de igreja. Tipo, eu fui lá mais para saber se eu estava curado, se eu tinha conseguido me curar de tudo isso que tinha acontecido. E aí eu segui o meu caminho, de como estou seguindo até hoje. Então, para mim foi importante fazer isso. Se tivesse acontecido na época, eu acho que assim, eu era mais imaturo, eu era mais jovem, né? Talvez eu tivesse lidado com mais experiência, mas eu acho que eu refutaria os mesmos pontos, tentaria conversar, talvez teria insistido um pouco mais. Eu acho que eu saí assim muito imediatamente. Se eu tivesse voltado no tempo, talvez eu teria insistido e ficar mais um tempo lá na igreja. Porque logo aconteceu, logo eu saí. Eu acho que nesse ponto eu fui muito impetuoso. Aconteceu o problema, eu decidi sair e acabou. Só fui voltar um tempo depois porque eu precisava zerar essa mágoa. Então, mas sobre refutar o ponto, fazer o contra-argumento do que ele tinha escrito, eu faria da mesma forma. Talvez a única coisa que eu faria era insistir. Ficar mais um pouco, tipo, tentar apaziguar, porque eu falei uma vez, falei pelos e-mails, falei frente a frente com ele e fui embora e nunca mais vi ele, até esse segundo reencontro. Talvez eu teria feito isso diferente. Uhum. No meu caso, eu saí de lá assim muito muito machucado, né, cara? Muito machucado, assim, foi uma época assim pesada da minha vida, assim. Mas antes de sair, eu ainda fui no gabinete dele para conversar, né? Uhum. E dizer que eu ia sair e tal. E ele tentou me dar uma desqualificada, né? Dizer que isso que eu tinha feito era imaturidade, não sei o quê. Não gostou, né, de eu falar que ia sair e tal. E eu era bem ativo lá, né? Participava de louvor, coisa assim. Uhum. Eu te cheguei a visitar essa igreja que você fez parte. Isso. E ele tentou me dar uma desqualificada e falou assim, não, inclusive a sua carta de transferência está pronta aqui, porque eu até falei com a zeladora que se eu não tivesse aqui, que ela mesma podia assinar a sua carta de transferência e tal. Uhum. Tipo assim, tentando me desqualificar e desqualificando a coitada da zeladora também, né? Como se ela... Você é tão ralé que a zeladora assina a tua carta de transferência. Exato. É uma forma até de desvalorizar a própria zeladora da igreja, né? Não é uma postura cristã. É, verdade. E aí ele, não, tá aqui sua carta, pode levar. Eu falei, não preciso de carta não. Pra onde eu tô indo, as pessoas me conhecem, eu não preciso de referência não. Não, mas eu tô te dando que eu não sei o que lá e tal. Aí me deu assim, eu falei, não, eu deixo lá no porta-luva então, se precisar pra alguma coisa, tá lá e tal. Aí foi uma situação assim bem, bem chata, sabe? Uhum. E eu saí bem machucado naquela época. E eu lembro que, mais ou menos igual você, eu precisei ficar um tempo afastado, sabe? Fiquei um tempo sozinho e botar a cabeça no lugar e poder voltar para um ajuntamento de novo, porque eu sempre fui muito ativo nas igrejas que eu participei. Eu nunca fui assim de ficar sentado no banco, eu estou sempre envolvido com alguma coisa, né? E às vezes a gente se machuca tanto que a gente precisa dar um tempo, né, pra gente mesmo botar a cabeça no lugar, e foi necessário para mim. E eu não voltei para procurá-lo, sabe? Assim, não. Eu deveria ter feito, talvez, né? Assim, talvez fosse a atitude cristã, até porque a Bíblia diz, né? Se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você, procura ele, né? Uhum. Acerta com ele lá antes de você trazer a sua oferta e tal. Mas na época eu não fiz isso e os anos foram passando e as coisas, a poeira senta com o tempo, né? E eu não procurei, sabe? Estando certo, estando errado, assim, eu não procurei e a vida seguiu. E hoje eu acho que já não caberia mais, sabe? Sim. Porque já tem realmente muitos anos. Eu até soube agora há pouco tempo que ele foi afastado lá da denominação, cara, e eu não sei porquê, mas colocaram outro pastor no lugar dele. Eu até estranhei, porque tinham entregado a presidência para ele, né? Mas colocaram outro pastor e a casa pastoral é dentro da igreja e falaram que ele se negava a sair, disse que ia botar na justiça. Uma situação assim bem complicada, mas realmente eu não sei as razões que levaram aquilo, não. Mas comigo foi assim, né? Arrumou briga com a zeladora. Verdade. E você, Will, se fosse hoje, como você agiu? Eu acho que você não chegou a citar, né, como você agiu. Não. Como você agiu e se você faria da mesma forma. O que acontece, cara? Na época das duas situações, eu era muito ingênuo. Vamos botar desse jeito assim. Daniel me conheceu, cara. Jovem, apaixonado pela palavra, doido pra pregar o evangelho. E eu fazia na minha vida certas concessões. Tá? Vamos botar desse jeito. Então, eu esticava a corda até um certo limite, porque eu era apaixonado por aquilo, sabe? Por estar ali. Em que sentido? Dá um exemplo pra gente entender. Eu era apaixonado por estar ali na frente tocando, por exemplo. Eu era apaixonado por estar ali na frente
por estar ali na frente, vamos botar desse jeito, porque eu tocava lá. O Will gostava de ser ativo. Isso, exatamente. Se ele não tivesse na igreja trabalhando, era um mal pra ele. Eu ficava doente, cara, sabe? Eu ficava doente. Não no sentido de vaidade por fazer aquilo. Não. A questão da vaidade, ela veio alguns anos depois na minha vida, e isso foi uma queda também, e fui tratado com relação a isso, e hoje eu tô 100% com relação a isso. Uhum. Mas eu sempre fui muito ativo na igreja, porque quando eu me converti na presbiteriana, com uma semana eu já fui tocar. Então eu não sabia ficar em banco sentado sem fazer nada, então eu não sabia como me comportava. Então você vai abrindo concessões e deixando a coisa meio quieta, sabe? Mas quando chegou essa situação limite, eu tenho que falar assim, cara, eu não posso mais ficar aqui, não tem mais jeito. Eu simplesmente cheguei, fui num culto, o pastor olhou pra minha cara, tipo assim, o que você tá fazendo aqui? E eu fui embora. Voltei pra minha casa. É mesmo? E na semana seguinte eu não voltei mais. Ele não me ligou, não procurou saber, depois eu fiquei sabendo de situações lá de dentro, mas até que chegou um belo dia que ele passou na rua e não me cumprimentou. E eu fui pra uma outra igreja, no qual o Daniel até citou aí, essa segunda igreja, Caramba. no qual ele saiu também. Eu até estranhei o Daniel ter saído, mas também não perguntei nada. Meio que já sabia. Eu não saí por problemas lá. Não saiu, você não saiu por problema. Você saiu porque você desanimou com o ambiente de igreja por causa da mágoa que você tava. É isso, tipo assim, eu fiquei, me animei um pouco, mas tipo assim, acabou, o fogo apagou. Exato. E eu tipo assim, me escondi. Pronto, não vou mais não. Que é algo que acontece. É algo que plenamente que acontece. E no meu caso, quando a pessoa que estava comigo fez essa crítica, e ele estendeu essa crítica a mim, e me foi colocado aqui assim, de que. Porque eram pessoas que eram dois pastores que eu admirava muito, entendeu? Da mesma forma que o outro eu admirava, esse eu também admirava muito. E a gente era bem próximo, assim. E quando ele virou e falou, não vou poder te pastorear, não posso mais te pastorear, eu senti como se o mundo tivesse caído na minha cabeça, entendeu? Aí você me perguntou assim, não, o senhor vai sair da igreja, então? Cara, eu senti, vamos botar assim, eu não tive como ser espirituoso, porque foi uma situação muito escrota. Uhum. Porque ele chegou na gente, ele enredou a gente de tudo quanto é forma, e falou, ó, quero convidar vocês para saírem, porque eu não vou ser mais pastor de vocês são impastoreáveis. Mas o que é o impastoreável? Eu não sei. É eu criticar ele? Não acata tudo que eu falo, né? É por aí. Então, o que eu fiz? Eu cheguei, botei a viola na sacolinha e fui obrigado a me retirar. Depois de muitos anos, eu já era líder de adolescentes na Nazareno, e estava saindo de um rodízio de pizza com os meninos, e ele estava lá. E eu falei com ele falou comigo como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse me feito nada, entende? E ele ficou me olhando aqui assim e tal, a esposa dele me olhou toda sem graça, o filho dele, que era pequenininho, já estava enorme. Eu falei com ele, apertei a mão dele, peguei os meninos e fui embora. E com isso, o que eu entendi? Por mais que a gente tenha que resolver algumas coisas na nossa vida para a gente poder ter paz, nem tudo a gente vai conseguir resolver, cara. Sabe? Verdade. São situações que hoje em dia já não me doem mais. Me doeu por muitos anos, entendeu? Só pararam de doer, sendo bem justo aqui, franco, porque ele chegou numa situação, o Rodrigo e o Daniel talvez saiba disso, não sei, que eles acompanhavam a gente nas redes sociais para onde a gente estava indo, essa segunda igreja que eu fui, e chegavam no pastor e brifava o pastor de que eu era isso, eu era aquilo, eu era lobo, pé de ovelha, tentava queimar de um jeito, sabe? E não só eu, as pessoas que saíram nessa época também. Eles iam atrás das pessoas, papapá, chegavam e perseguia mesmo. Tanto que isso chegou no ouvido do reverendo Lamartine, lá em Olinda. E ele me ligou, ele falou assim, cara, o que tá acontecendo? Porque ele te conhecia, né? Uhum. Exato, eu me converti na igreja dele, eu congreguei lá por vários anos. Ele, cara, o que tá acontecendo? Isso, pastor, mas ele, não, porque aconteceu isso, chegou isso pra mim. Caraca, como assim, sabe? E na Nazareno, quando eu entrei, eles foram direto no pastor presidente, foi lá, e o pastor pagou pra ver. Se ele for isso realmente, ele não vai ficar aqui dentro. Pode ficar tranquilo. E, cara, foi a igreja que eu estava antes de eu vir pra cá, pra Belo Horizonte, então fiquei vários anos lá também. E trabalhando ativamente lá, né, cara? Na liderança lá. Trabalhando com jovens, minha filha, foi sendo ensinada lá também. Por aí vai, gente. Agora, essa situação de perseguição
eu posso dizer que isso foi desonesto, cara. Isso foi desonesto porque isso não existe. Eu só consegui ser tratado disso quando eu entrei no discipulado com o pastor João. Eu chamei de carinhosamente de sensei, porque ele é professor de jiu-jitsu. E ele trabalhou muito isso em mim. Ele falou assim, cara, você precisa da graça, mas quem fez isso contigo precisa mais. Aí, cara, eu não entendia isso. Eu falei assim, cara, como assim quem me fez mal precisa mais da graça do que eu? Aí ele foi e simplesmente me explicou. Ele falou assim, cara, porque você prosseguiu com o evangelho e está tentando viver da melhor forma. Quem persegue o outro precisa conhecer o evangelho de verdade. Você está tendo graça de conhecer agora, mas aquelas pessoas talvez nunca tenham conhecido. Aí eu, puf, minha cabeça explodiu, colou o cérebro no teto. Então, com o amor de uma pessoa, eu fui sendo tratado através de outras situações. E até hoje, vira e mexe, eu tô conversando com ele e a gente tá se dando bem, mas agora, esses pastores, cara, eles não vão ter como me ressarcir do que eles fizeram comigo. E perdoar é perder. Eu já entendi isso. Quando você perdoa a pessoa, você tá falando assim, ó, perdi, você não vai conseguir me ressarcir do que você fez pra mim. E ok. Agora, se eu pudesse, depois disso tudo, se eu pudesse especificar o que eu faria de diferente, é não deixar chegar no nível que deixou pra gerar o problema que gerou. Eu faria dessa forma, entendeu? Eu não deixaria chegar nesse nível, já puxaria a situação, já resolveria ali, já acabou, entendeu? Para não se deixar agravar, entende? E no mínimo eu sentaria com o cara para falar assim, o que tá acontecendo? Por que você tá fazendo isso comigo? Uhum. Se ele não quisesse conversar, cara, aí é mochilinha nas costas e tchau. Agora, no mínimo eu conversaria com a pessoa assim, entendeu? É o que eu faria de diferente, porque eu fiquei numa situação limite que eu não tinha muito o que fazer. Pô, o cara te expulsa da igreja. Tu vai falar o que pro cara? Uhum. Não tem o que falar, cara. A igreja é dele. Tu não vai falar. Ele não tem que prestar conta pra ninguém. O que você vai fazer? Não tem muito o que fazer, sabe? Mas eu não deixaria chegar no nível de agravamento. Entendeu? Nesse nível de agravamento. É difícil a gente tratar disso porque existem casos e casos. Né? De repente o pastor, sei lá, porque respondeu mal uma pessoa e a pessoa tomou, acabou com a minha vida porque respondeu mal, né? O pastor lá na hora de apertar minha mão não falou meu nome, não sabia meu nome, aquilo me magoou e tal. Mas tem casos sérios, cara. Tem coisas que a gente fala de pessoas machucadas dentro da igreja, né, por liderança. Eu conheço o caso de um casal de dentro da igreja, de uma determinada igreja, não da minha, e o cara adulterou com uma pessoa de dentro da igreja. Uhum. Só que esse cara era muito próximo do pastor, da liderança e tal. E o pastor, esse cara e a mulher não foram na igreja, né? Saíram lá por razões óbvias, não estavam indo. E a pessoa que é a esposa traída, que era membro da igreja, continuou indo na igreja. E o pastor convidou a traída a se retirar da igreja. Caraca, maluco. Porque não pegaria muito bem uma vez que o traidor e a adúltera iam continuar indo na igreja, ia ficar uma situação meio chata, ele convidou a traída a se retirar da igreja. Cara, isso machuca num nível, porque quando a gente está bem, a gente está vivendo a nossa vida, ou quando está bem não, quando a gente tem maturidade, a gente entende que dentro da igreja não tem santo. Dentro da igreja tem pessoas comuns, né? Pessoas que machucam e são machucadas, injustos, pecadores, alcançados pela graça. E digo mais, tem até outros que não foram alcançados pela graça e estão ali, porque o trigo e o joio crescem juntos. Então a gente lida com todo tipo de pessoa. Mas, cara, tem algumas posturas que a gente espera de um líder, que a gente espera do pastor da igreja, que elas têm que se coadunar com o evangelho de Cristo. O que foi feito ali, Rodrigo, desculpa te cortar, é culpar a vítima. Uhum. Basicamente, é você punir a vítima sem ela ter como reagir, cara. E bem ou mal, uma coisa que tem que estar na cabeça, na cabeça do ouvinte, seja ele pastor, seja ele membro, que quem tem o microfone tem a narrativa, sabe? Quem tá ali na frente, ele é aquela figura que vai chamar a atenção, que as pessoas vão respeitar. Então isso tem que ser feito com muita parcimônia. Porque muitas vezes o que você fala vira lei. E as pessoas vão entender isso, vão aceitar isso, e às vezes vão crucificar uma pessoa inocente porque a pessoa colocou mal uma palavra. Uhum.
É isso que tem que ficar claro. Verdade, verdade. E você citou aí, Will, um ponto importante que é a questão do perdão, cara. E aí, se a gente aqui nesse programa está falando sobre maus exemplos, eu quero deixar um que talvez eu já tenha dito no ar, mas é uma definição de perdão. Um amigo meu, pastor Gilmar, e que ele disse certa vez, eu nunca mais esqueci: perdoar é decidir ficar com prejuízo para si. Sabe? Tem situações que não vai dar para corrigir. Tem situações que a pessoa traída, talvez ela não tenha nem a capacidade de procurar esse pastor para tentar se acertar depois de uma atitude dessa. E tantos outros que foram machucados, né? Mas como você bem falou, cara, perdoar diz respeito a gente. Entendeu? E essa definição de que perdoar é decidir ficar com prejuízo, ela está dizendo assim, eu não vou ser ressarcido, isso não quer dizer que eu não fui machucado, isso não quer dizer que a pessoa tenha que me pedir perdão, ou que ela vai me pedir perdão, ou que ela vai reconhecer o erro dela, mas eu, diante de Deus, eu decido ficar falando, Senhor, esse prejuízo é meu, eu assumo isso para mim, eu fico com esse prejuízo, e eu vou viver daqui para frente. Tomei o prejuízo? Tomei. Né? Eu não anulo nada disso, mas eu vou viver daqui para frente e eu não imputo mais essa culpa sobre aquela pessoa. Deixa, o prejuízo é meu e eu vou viver com isso aí, o Senhor vai capacitar a gente a seguir. Eu achei muito legal, cara. E muitas vezes, Rodrigo, viver com esse prejuízo é um peso, sabe? Falo por experiência própria, assim. Uhum. É um peso que demora muitos anos até ser curado. O próprio Daniel citou o exemplo que ele ficava com aquilo na cabeça, sabe? De, pô, preciso lá falar com ele, preciso lá falar com ele. E isso, não tô dizendo que ele não tinha perdoado ou que tinha muita culpa, mas fica aquela sensação de que não foi resolvido. E comigo fiquei um bom tempo com essa sensação de, pô, caramba, tinha que resolver. Assim que eu cruzei com um cara, com um desses pastores e fui falar. Fui falar com ele, ele passou direto, como se, cara, se ele pudesse, ele passar por dentro de mim. Tipo aquele bug do FIFA que tinha antigamente. Então, cara, infelizmente, nem a gente não vai conseguir resolver tudo com todo mundo. E eu falo isso com tristeza, porque eu queria sentar com ele, ouvi-lo e falar como eu me senti, sabe? Eu quero ter essa oportunidade de fazer isso. Mas eu sei que, cara, como você mesmo falou, talvez não caiba contexto. Talvez ele não aceite também, porque é um negócio que talvez ele queira esquecer, que foi um trauma enorme para ele também. E para os outros pastores também, talvez seja um trauma enorme para eles, mas a gente tem que fazer o nosso melhor, cara, para tentar resolver o máximo dentro da gente. Muito bom. E Dan, se a gente pensando no nosso ouvinte aí, cara, de repente ele está numa situação que ele começa a desconfiar, né, do que está acontecendo. E aí, na verdade, são duas perguntas em uma. A primeira, como identificar um falso líder? A gente falou a questão de tempo, de maturidade, mas nem todo mundo tem. Né? Nem todo mundo tem tempo de caminhada, nem todo mundo tem maturidade na caminhada. Mas dentro da tua ótica, como identificar um falso líder, um líder que não caminha de acordo com o evangelho? E eu gostaria que você desse a sua orientação pessoal. Você já meio que falou sobre isso, né, de como você agiria, mas como o nosso ouvinte deve agir se ele estiver vivendo numa situação dessa hoje em dia? Então, a melhor maneira de você identificar, né, o caso aqui que a gente contou aqui, eu não considero, no meu caso, que esses pastores eram falsos pastores, né? Igual extremos, que aqui foi um problema, um momento, uma decisão errada onde se equivocou. Então, até nesse ponto, quando a gente leva para o extremo, que é o que a gente está querendo abordar aqui, do falso líder, é o rompimento com a escritura. É quando o cara começa a tomar decisões baseadas no que ele acha, ou quando ele vai usar a escritura, só que ele vai torcer, né? Ele vai fazer igual o diabo fez ali na tentação de Cristo. Pegou os textos fora de contexto, né? Botou pressupostos ali e queria que Cristo, desafiou Cristo usando a Bíblia. Então, quando a gente tem um conhecimento bíblico mais aprofundado, é a melhor maneira. Porque se a gente não tem intimidade com a Bíblia, a gente também não vai nem conseguir reconhecer quando o pastor está falando alguma coisa que é contrário. É como a tua própria história aí, Rodrigo. Você começou a ver um posicionamento. Como é que uma igreja vai funcionar se não tem pregação bíblica, se não tem exposição da palavra de Deus, né? Como é que um pastor pode tomar decisões fora da Bíblia, sendo que ele deve ser um defensor da Bíblia, né?
O apóstolo Paulo, em Coríntios, capítulo 11, ele fala, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 4, se alguém vos tem pregado um Jesus, que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro espírito, que não é o espírito que creio, recebestes, ou ainda o evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais, né? O apóstolo Paulo está criticando aqui a igreja de Corinto, que abraçou os falsos apóstolos, porque eles eram bons de oratória, bons de muitas coisas, eloquentes, falavam bem, pregavam bem, mas a sua pregação era totalmente contrária àquilo que Paulo tinha ensinado. Então, a gente vê hoje que a igreja ela tem ficado refém de falsos líderes, porque a própria igreja tem rejeitado o que a palavra de Deus tem para falar. Jeremias, no capítulo 5, no verso 30, ele fala uma coisa que é muito interessante. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Quer dizer, Jeremias está criticando aqui que o povo, ele não está só criticando os falsos profetas e não também só os sacerdotes, mas o próprio espírito do povo. Porque hoje a igreja evangélica, né, à luz do que a própria palavra de Jesus falou, que os apóstolos seriam perseguidos, né, que a igreja ia passar por aflições e que falsos pregadores da palavra de Deus iam se levantar. Cristo previu isso, Cristo profetizou o surgimento desses falsos apóstolos. Paulo endossou isso, que quando ele estava para ser preso lá no livro de Atos, ele fala isso, ó, a igreja se preparem, porque quando eu for entregue à morte, eles vão se levantar. Então, a igreja ela tem que zelar pela palavra de Deus, pelo estudo da palavra de Deus. E a gente está vivendo numa época em que a palavra de Deus está sendo desprezada. Se a gente começa a identificar isso, a gente pode muito bem aqui, identificar na liderança, a liderança está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas e a igreja em si mesmo? Será que nós temos nos dedicado? Depois que eu passei por essa época de aflição, de tormento, até mesmo de pecado, quando eu me afastei em definitivo, né, reneguei os valores, estava tão machucado que eu não queria saber de igreja, e daqui a pouco eu estava magoado com a igreja, e daqui a pouco eu estava pecando contra Deus, né? Que aí, quando eu fui restaurado na igreja presbiteriana, a primeira coisa que eu passei a fazer é voltar a estudar a palavra. Eu comecei a ler, a me encher da palavra de Deus. Então, para identificar um falso líder, só tem uma maneira. Você não pode ter tanto tempo, mais maturidade, ou ter muito tempo de igreja, mas a gente tem que ter domínio da palavra de Deus. E o que a gente pode fazer é buscar. Gente, uma coisa que eu sempre falo, se nessa geração, né, em todas as épocas da igreja, né, essa igreja ali do tempo da igreja de Atos já tinha os falsos apóstolos, se na época de Paulo e João eles já estavam escrevendo, combatendo os falsos apóstolos, quanto mais hoje. Mas o que eles sempre bateram? Só tem um jeito de repelir essas pessoas, é com a palavra de Deus, é voltar para o ensino, é voltar para o estudo. Se da mesma forma que existiam falsos apóstolos, tanto na igreja primitiva como existe hoje, falsos pregadores, existem os verdadeiros pregadores. E o que os verdadeiros pregadores falam? O Evangelho de Cristo. E o que o Evangelho de Cristo fala? Fala sobre arrependimento, fala sobre mudança de vida, fala sobre santificação, fala sobre luta contra o pecado, sobre rejeitar as coisas que são contrárias à palavra de Deus. Se o teu pastor não está pregando isso, só está focando em coisas que são secundárias, que Jesus falou o quê? Buscai o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus mesmo fala, são os gentios, né, falando para os judeus, né, os gentios é que procuram todas essas coisas, comer, vestir, trabalho, casamento, esposa, ter filho ou não ter filho, não sei o quê, são coisas secundárias quando o reino de Deus é prioridade. E o reino de Deus, a prioridade é o quê? É a mudança, é a salvação que Cristo veio dar. Então, se você está numa igreja onde fala-se pouco sobre salvação, fala-se pouco sobre santificação, fala-se pouco sobre luta contra o pecado, tem alguma coisa errada. Porque a síntese do evangelho é essa. Você vai ver todas as pregações de João Batista, pregou o arrependimento. Jesus, quando começou a pregar ali no evangelho de Marcos, ele é enfático. Jesus começou a pregar o arrependimento. Os apóstolos, quando começaram a pregar no livro de Atos,
começaram a enfatizar o arrependimento. Então, a gente está vivendo numa época que a igreja está buscando aquilo que não é essencial para a Escritura, aquilo que não é essencial para o Evangelho de Cristo, que não é essencial para a mensagem cristã, que é o novo nascimento. Então, é necessário, sim, um estudo aprofundado da Escritura e caçar os bons pastores. Eles estão aí na internet. Você pode recorrer hoje à internet, né? Eu falo que a internet deu voz para todo mundo. E ela, inclusive, deu voz para os bons pastores. Eu sempre, toda vez que a pessoa pede uma recomendação para mim, eu falo, coloca ali no canal do YouTube do pastor Augusto Nicodemos. O cara faz estudo bíblico do livro inteiro. Ele tem exposição do livro de Gênesis, tem exposição do livro de Romanos, que é um livro bastante complicado, né? Muito debatido no campo teológico. Tem 68 sermões do livro de Romanos, que é um livro importante, uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo. Então você entra no site do pastor como Augusto Nicodemos, você vai ver que tem conteúdo bíblico, explicação, ponto por ponto. Então, nós temos que nos encher, porque às vezes a gente fica só reclamando, o meu pastor é assim, o meu pastor é assado, e não sei o quê, e você? E eu? Temos buscado esse estudo, temos buscado esse aprofundamento, ou a gente só vai ficar reclamando do pastor? Porque procurar perfeição também, independente da igreja que você tiver, cara, é burrada, porque o teu pastor vai deslizar também, porque ele é humano, né? Sim, assim como a gente. E até para que um deslize dele não faça ser considerado um falso mestre, porque ele pode errar, é preciso ter exatamente esse conhecimento que você está falando, né? Sim. Tem que se buscar a palavra de Deus, tem que se aprofundar na palavra de Deus, até para corrigir, para exortar. Tipo, quando eu tive meu embate, a minha intenção não foi enfrentar o pastor, foi mostrar que os pontos que ele tinha defendido não correspondiam ao que a Escritura falava. Ele não quis ouvir, mas eu fiz a minha parte. Como cristão, eu fui lá e mostrei a verdade. Peguei ponto por ponto de tudo, todos os pontos que ele tratou, e tratei um por um e mostrei biblicamente que ele estava equivocado. Ele não quis ouvir, paciência, mas eu fiz a minha parte, né? E o cristão ele deve fazer isso. A gente, às vezes, por causa disso do que vocês falaram aí, né, desse comodismo, não, é o pastor, ele que estudou, o pastor que fez o seminário, o pastor que tem que me explicar a Bíblia. A gente às vezes se acomoda e não busca esse estudo próprio. E a gente deixa de crescer e deixa também de ser maduro. O João ele fala que a igreja ela tinha que saber discernir espíritos. E como é que vai ter discernimento espiritual se você não tem conhecimento bíblico? Né? Para encerrar aqui a minha fala, eu tenho um texto de Apocalipse que eu acho fantástico o que a revelação aqui traz, quando ele está falando do falso profeta, lá em Apocalipse 13, verso 11, ele fala um negócio muito interessante. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Verso 11 de Apocalipse 13. O falso profeta aqui de Apocalipse 13, ele não é identificado pela aparência, ele é identificado pelo discurso. Aparentemente, ele parece que ele é de Cristo, né? Tem a aparência de cordeiro, parece um cordeiro. E o que a gente vê hoje na igreja é muito isso. Tem púlpito, tem ministério de louvor, tem musiquinha, o nome de Jesus é falado lá, Jesus te ama, Jesus quer o teu bem. Mas só quando você começa a ouvir a palavra, você começa a ver que, calma aí, isso está em desacordo com a palavra de Deus. Calma aí, esse Jesus que está sendo apresentado, só o nome está certo. O que está sendo falado sobre Jesus está errado. E se você não estuda a palavra de Deus, você não tem como identificar o falso profeta, o falso líder, aquele que está falando em nome de Satanás. A Apocalipse é bem enfático em dizer que o falso líder ele não é identificado pela fachada, mas sim pela doutrina que ele fala. E é por isso que o apóstolo Paulo vai advertir a igreja de a igreja da Galácia. Como é que pode? Como é que vocês estão sendo assim enganados por um outro evangelho? Quem iludiu vocês? Por que vocês estão dando crédito a essa pregação, sendo que eu expus Cristo crucificado diante de vocês? E vocês estão dando crédito à mentira? Então, há esse choque absoluto. A mensagem, quando a mensagem é falsa, ela é tão grotesca, que fica óbvio que ela está fugindo do evangelho. Então, é essa percepção que nós temos que ter, de ler
a palavra de Deus e não jogar tudo nas costas do pastor e simplesmente ficar confortável, não, tudo que ele fala tá certo. Não, a gente tem que examinar a palavra de Deus, até para manter a postura, porque vai que acontece o pastor desliza, ou o pastor começa a crer em coisas que não estão em desacordo com a palavra de Deus, a gente vai ficar quieto? Não, a gente tem que se manifestar e falar. Você, Will, concorda, discorda? Cara, eu gostei muito da fala do Dan, porque primeiro a primeira parte da fala dele, ele diz que uma das pessoas, né? A pessoa, no caso, que teve um embate, pode ter tido um deslize naquela situação momentâneo. E eu faço minha das palavras dele. Os lugares por onde eu passei, no qual eu sofri, fui expulso e tal, acredito que tenha sido só uma situação momentânea. Eu não tiraria. Eu acho que eu seria muito leviano em virar e falar que não, são falsos pastores, tal, papapá. Acredito que não, acredito que foi um momento ali que eles se comportaram movidos por uma emoção, movidos por talvez um medo, não sei. Mas eu acho que isso faz parte da natureza humana deles, tá? Agora, invertendo aquilo que você propôs, Rodrigo, porque você propôs o seguinte: como identificar e o que fazer, né? Eu vou inverter essa lógica, porque o que um cristão deve fazer, cara? Leitura da palavra e oração, tá? Leitura da palavra, oração e jejum, tá? Leitura da palavra, oração e jejum. A sua vida com Deus e na sua caminhada de leitura bíblica, você começa a identificar quando a pessoa está indo por outros caminhos, sabe? Quando a pessoa... Eu posso dar um exemplo aqui de heresias absurdas e de heresias absurdas que vamos botar assim, entre aspas, são inofensivas, se é que é possível uma heresia ser inofensiva, mas tem heresias que eu considero inofensivas, tipo você falar que o meteoro que matou os dinossauros foi o diabo que caiu na Terra. Whatever. Isso é uma heresia, mas é inofensivo. É menos danosa. É menos danosa. Não para os dinossauros. Não para os dinossauros, ok. Mas... excelente. Mas existem heresias que tem coisas que fazem mal, sabe? Coisas que o cara determina que a Bíblia não está falando. Então, você ali na sua vida de oração, na sua vida de estudo bíblico, porque a Bíblia não é um livro só para se ler, é um livro para se estudar, é um livro para se dissecar. Nem todo mundo vai chegar no nível do Daniel, que vai nas institutas e vai longe. Conversar com o Daniel é maravilhoso, cara. Porque o Daniel ele vai num nível, cara, de falar assim, cara, que eu jamais chegaria nesse nível de compreensão e de ensino. Então o Daniel, ele é esse tipo de pessoa que ele é mestre. Se você for conversar com ele, é um mestre. Não, faz isso não. É assim. Mas é assim. É assim, você pode não admitir, cara, mas você convive com as pessoas olham pra você e te veem como referência de ensino, cara. E eu sou uma dessas pessoas, eu já te falei isso na tua cara. Então, só que nem todo mundo vai ser mestre, mas, cara, todo mundo precisa conhecer a sua fé, sabe? Quando eu vejo pessoas vou dar um exemplo, tá? O ouvinte, por favor, tente entender o que eu vou dizer. Quando você vai para pessoas de outras religiões, todos eles buscam entender a fé, sabe? Seja religiões afro, seja religiões hindus, seja budismo. Olha os espíritas, né? Também os espíritas, o budismo. O zelo que eles têm, né? Sabe? Então, eles buscam pelo menos entender a fé. Se tá certo ou se tá errado, é outro papo. Mas eles buscam entender a fé. E uma vez eu ouvi uma piada, cara, que é triste por ser verdade, que a diferença entre Jesus e Harry Potter é que os fãs do Harry Potter leram o livro. Os fãs de Jesus não. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, sabe, de um cristão que não lê a Bíblia, um cristão que não estuda, é mais fácil, não vou dizer que é óbvio, sabe, mas é mais fácil de cair nesse tipo de situação, sabe, de lidar com falsos pastores, do evangelho do coaching, do evangelho do governalismo, essas coisas assim, sabe, do você foi nascido para governar, você é vitorioso, você é isso, você é aquilo, eu quero de volta o que é meu e por aí vai. Então, quando você
está entre aspas assim, tá? Está na ignorância com relação à sua fé, mais fácil de você cair. Ponto. Ah, Will, mas eu sou um estudioso, sou convertido, cresci na igreja e infelizmente entrei nessa situação com pastores que são assim. E cara, você identificou e conseguiu sair antes? Pô, amém, parabéns. Se você identificou tardiamente, mas mesmo assim você saiu, amém. Agora, se você ainda está, cara, ora pro Espírito Santo de Deus te direcionar para um outro lugar. Se você está e você sabe que você está, você já não é mais inocente. Sabe? Você não é mais inocente. Ali infelizmente, você se tornou cúmplice daquele evangelho ruim que está sendo pregado. E, cara, Deus me livre de um dia me tornar cúmplice desse tipo de evangelho, porque eu não sei se eu vou conseguir dormir. Porque é você olhar muito para as coisas dessa terra e você ignorar o fato da eternidade. Porque o homem, por mais que ele viva nesse período da história do universo, Jesus fez o homem eterno, cara. Deus fez o homem eterno. Então, seja para a glória com ele ou seja para a danação eterna. É isso. Agora, com certeza. A gente tem que ter esse olhar crítico. E quando eu falo olhar crítico, não é o olhar cri-cri, sabe? Porque eu já fui muito assim. A pregação tá incrível. O cara deu um deslize e, putz, me perdeu. Não sei mais nada que o cara tá falando. Eu era assim, eu era muito assim. Hoje em dia, eu pego aquilo ali e falo assim, tá, o que eu posso tirar de bom daqui? Se não dá pra aproveitar nada, eu viro as costas e vou embora, cara. Agora, se eu ver que o cara se 90% foi bom, e no meio ali, ele teve um deslize, cara, ok, acontece. Só que deslize é deslize, maldade é maldade. Como eu falei, quem tem o microfone tem a narrativa. Já vi situações de pastores de púlpito criticar membros sem falar nome. Mandar recado de púlpito. Cara, isso não existe. Isso não existe. Se o cara já fez um negócio desse, você já começa a ligar o alerta vermelho ali. E, cara, muitas vezes você vai ter que conviver. Você vai estar convivendo ali. E na convivência, a pessoa ela vai se desnudar um pouco. Só que uma pessoa, ela consegue enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Em algum momento isso vai se mostrar. E, Will, beleza. Onde é que entra o link da vida de oração e Bíblia que você fez? Além do conhecimento da Bíblia, o próprio Espírito Santo ele vai te mostrando, ele vai te avisando, ele vai te instruindo. Porque se o Espírito que habita em nós, que é o Espírito de Deus, que foi soprado em Pentecostes, ele nos ensina e nos exorta da justiça, do pecado e do juízo, ele nos direciona na nossa caminhada cristã todo o santo dia. Se nós estivermos em um lugar assim, o Espírito Santo vai te mostrar. Ele vai te mostrar, ele vai desnudar isso para você e você toma a sua decisão. Agora, muitas vezes a gente não pode ignorar o óbvio, porque o óbvio está na nossa cara, como se a gente esperasse. Tá bom, Jesus, vamos lá. Se for para eu sair mesmo de lá, que o Senhor chova. Pô, em Minas Gerais a gente tá na estiada, cara. Eu não duvido que Deus faça chover, cara. Muito pelo contrário. Tudo subsiste nele. É óbvio que ele pode fazer chover. Só que o que é óbvio, e Deus já te mostrou, ele não vai ficar te carregando no colo, cara. É uma atitude sua. Então, pra gente arrematar, estude a palavra, ore que o Espírito Santo vai te guiar para uma igreja saudável. E como eu falei lá no começo, precisamos de pastores bons, e não bom de pregação, porque de oratória tem um monte de gente boa aí. Mas precisamos de pastores bondosos, que queiram estar com pessoas, que queiram amar pessoas e cuidar de pessoas. Porque tem muita gente precisando ser cuidada. E o que a gente vê de gente saindo magoada de igreja, cara, é absurdo. Muitas vezes com razão e algumas vezes sem razão. Mas simplesmente estão. E isso é muito triste. E a gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. Queria agradecer aí meus amigos e irmãos aí pela participação. Prazer estar com vocês mais uma vez. Começar aí pelo Daniel. Dan, obrigado, tá, cara? Obrigado pelo teu tempo, por abrir teu coração pra gente aí, né? Falar das suas particularidades, mas tenho certeza aí que a grande chance aí de
e a gente ter ajudado outras pessoas aí com o exemplo que a gente viveu, né? É mais fácil do que dizer para os outros o que os outros devem fazer, né? E a gente não viveu, né? Mas tem horas que é importante a gente abrir a nossa vida, né? Falar da nossa experiência aí. Eu acredito que isso tem um propósito. E obrigado, tá? Pela tua participação. Rodrigo, foi um prazer, né, estar participando aqui mais desse cast. É um assunto, né? É chato, mas infelizmente às vezes essas coisas acontecem dentro da igreja e às vezes a gente fica marcado, às vezes demora para cicatrizar, demora para curar, mas assim, meu último conselho, né, que eu poderia dar aqui, né, para encerrar minha participação, deixa o rancor passar, sabe? Deixa o ódio. A pior coisa que aconteceu para mim foi ter alimentado o rancor. Porque esse rancor, esse ódio me fez odiar a igreja como um todo. Eu tava com problema com uma pessoa e eu odiei o pacotão inteiro. Né? E aí eu não quis mais nada. Tipo, eu não queria mais pisar em igreja, eu não queria olhar mais crente. Eu lembro que quando aconteceu isso, tinha saído o Tropa de Elite 2, né? Aí aquele negócio do sistema, da milícia, da política. Eu comecei a olhar pra igreja com esse olhar. A igreja é um sistema corrupto, todo pastor é safado, todo pastor quer, você sabe, um rancor que eu tava, que tipo assim, isso acabou comigo. Eu fiquei com tanta raiva que eu mesmo deixei de ser igreja. E foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, né? E até hoje eu lido com as consequências dessa época que eu vivi afastado do evangelho porque eu tomei raiva de igreja. Né, das decisões que eu tomei, das coisas que eu fiz, dos pecados que eu pratiquei, etc, etc. E tipo assim, foi uma luta muito grande para eu voltar. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu tô na caminhada do Senhor. Mas eu deveria ter sido vigilante. Eu deveria ter insistido mais. Eu não deveria ter levado aquela situação para uma proporção totalmente maior do que foi, que acabou me destruindo de certa forma na minha caminhada cristã. Eu tive que recomeçar do zero. Então eu falo para você que talvez está passando... Porque essa minha experiência, quando às vezes eu ouço a gente ali no próprio Resistência Podcast, já passou vários ouvintes ali que entraram e saíram, e quando eu vi essas pessoas falando, eu falei, pô, essa pessoa tá com o mesmo rancor e com a mesma mágoa que eu tava. Na confraria, você fala, né? Isso, na confraria ali. Porque as pessoas, a mágoa é tanta que ela te impede de ser crente. Você não consegue caminhar. E infelizmente isso trouxe consequências ruins para mim e eu tive que lidar com isso. Então eu falo para minha experiência, não permita que isso aconteça na sua vida. A igreja é de Cristo. Depois Deus, com o tempo que eu caminhei depois, eu comecei a enxergar isso. A igreja é de Cristo. Eu não posso dizer que a igreja de Cristo falhou. Eu não posso ficar dizendo que todo pastor é safado. Eu não posso ficar dizendo que todo irmão não vale nada. Não posso dizer isso. Porque o meu Salvador morreu na cruz por um povo eleito. Um povo que é consagrado a Ele, é um povo que ama Ele. E eu fechei os meus olhos para isso. E Deus teve que me mostrar, você não é o último, você não é bonitão, você também não é perfeito. E os teus irmãos também não são. E vai caminhar com eles, né? A gente tá até voltando um pouco no cast, do último cast que a gente gravou. Mas eu vivi essa experiência. E eu vivi as consequências de levar a mágoa no ápice, né? E até por isso que eu tive que voltar e reencontrar ele, pra tipo assim, eu zerei isso, eu nunca mais vou, esse ferimento não vai ser mais suficiente pra me fazer olhar a igreja com outros olhos. Hoje eu tenho uma visão que eu defendo a igreja, porque eu conheço a igreja de Cristo, a igreja que é triunfante. A militante é imperfeita, mas a triunfante é perfeita. Ela caminha, ela ama a Deus e ela ama os irmãos. Então se você está carregando esse ódio, se está carregando esse rancor, se livra disso o mais rápido possível, porque isso só vai trazer mal para você. Porque a gente fica cego, a gente não consegue enxergar mais Jesus em ninguém, sendo que Jesus está no coração de muitos crentes. Tem muita gente boa, tem muito pastor bom, tem muita gente de Deus. Não permita que o ódio segue o seu entendimento e segue os seus olhos. Volte para Jesus. Jesus está num irmãozinho do teu lado aí e também está num pastor que vai te abraçar e que vai te amar. Eu recebo. Valeu, Ed. Abraço pro Ed. Muito bom. Will, obrigado também, tá, cara, pelo teu tempo aí, pela tua participação e por também abrir teu coração aí pro povo aí. Foi muito bom.
Cara, primeiro eu quero dizer que foi uma honra poder estar servindo nesse chamado, nesse projeto, nesse ministério, achei a palavra. É sempre bom estar junto. E pro ouvinte que está numa situação similar à que a gente relatou aqui, no qual eu fui tremendamente sincero, abri o coração, abri coisas que vocês sabem porque vocês são mais chegados, mas eu abri coisas assim para as pessoas que normalmente eu não abro, porque já são muito águas passadas e eu acho que não cabe muito. Mas, cara, permita que Deus cure seu coração, sabe? Porque muitas vezes a gente quer entrar numa peleja com Deus, de ter sempre a razão. E hoje a gente está numa época de mundo, de pós-modernidade, onde a gente não quer estar certo ou estar errado. A gente quer ter a razão, independente de estar certo ou estar errado. Então, muitas vezes no Evangelho a gente perde. Diferente do que falam, que é só vitória, só vitória, só vitória. Não. Muitas vezes no Evangelho a gente perde. E perder faz parte da caminhada do Evangelho. E que a gente possa entender isso. E que a gente possa viver isso. E a gente possa deixar que o Espírito Santo cure o nosso coração com relação a esse tipo de ferida. Porque muitas vezes a gente está deixando de viver coisas maravilhosas em Deus. Eu não estou falando necessariamente de igreja. Eu estou falando muitas vezes de uma paz que invade. Muitas vezes de ter harmonia na família, muitas vezes de poder encarar o mundo de uma forma melhor, porque a gente tá julgando que aquela pessoa me machucou, então todas me machucam. E daí, para encerrar, eu vou falar uma frase do pastor Antônio Cirilo, que me foi muito importante no meio desse negócio que eu vivi. Só porque existem espinhos no jardim, o jardim não deixa de ser jardim. Uhum. É isso. Muito bom, cara. Obrigado mais uma vez aí, cara, vocês dois. E obrigado a você também que ficou com a gente até o final, nosso ouvinte, né? E como eu sempre peço, ajuda a gente a compartilhar o Resistência Podcast. Compartilha aí no Instagram, nos seus stories aí, marca a gente lá que a gente recompartilha e a gente vai fazendo esse programa chegar a um número maior de pessoas. Se você quiser também participar com a gente lá na confraria Resistência Podcast do WhatsApp, como o Daniel falou aí, o link de convite está na descrição do episódio. Assim como tudo que a gente comenta aí durante o programa, também está tudo linkado lá direitinho para você ter os links aí em fácil acesso, tá bom? E muito obrigado por você ter ficado com a gente até o final. E no mais é isso, a gente vai ficando por aqui até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou o Will Soares. Eu sou o Daniel Oliveira. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.